Parabéns, Felipe, parabéns a todos que puderam proporcionar ao Felipe essa grande alegria, tenho certeza que ele está muito contente. E pensando nos aniversariantes, eu trouxe 3 edições aqui no livro sobre contratações diretas, que eu tive a oportunidade de escrever enquanto eu estava estudando e preparando essa apresentação de hoje. Mentira. Mas é um trabalho que, quando saiu a lei, eu realmente estava preocupado, que eu sabia que um dia ia chegar esse momento. A gente está hoje aqui no palco porque a gente se preparou há 2 anos atrás, né? Eu digo nem 2 anos, eu minto. Eu me preparei, no mínimo, aí há uns 12, 13 anos. Por quê? Porque foi com o Geraldo, com a doutora Eloia, que estão aqui hoje presentes, e é uma grande honra revê-los, que foram as pessoas que me levaram para o ciclo de estudos do Tribunal de Contas. Isso lá em 2012. Então, posso dizer que eu comecei lá atrás, toda uma caminhada, toda uma preparação para chegar aqui hoje e encarar todos os senhores e senhoras de frente. Estar aqui no palco não é simples, não é uma coisa do dia para a noite. Muitos vão tremer, muitos vão suar, vão ficar sem dormir. E eu só estou hoje aqui tranquilo, nessa calmaria, por conta deles, do Geraldo e da Eloy. Muito obrigado. Eu vou dar continuidade a esse tema que o Felipe começou, sobre inegibilidade, mas abordando um pouquinho mais o credenciamento. Credenciamento é um tema que me interessa. Por que ele interessa? Porque eu vejo que vai ser um grande problema que a gente vai enfrentar pela frente. A gente lembra... Deixa eu só adiantar um pouquinho. Que o registro de preço foi a grande vedete da 8666. Ficou por um bom tempo esquecida, isso é verdade. Por um bom tempo, nós tivemos lá a previsão no artigo 15 da 8666, o registro de preço, e praticamente ficou isolado, esquecido. Depois, lá pelo final dos anos 90, mais ou menos ali, é que realmente começou a ganhar corpo. E se transformou naquilo que nós temos hoje. O credenciamento é outra situação que me parece que vai começar a ganhar muito corpo. E o meu medo é o seguinte, que corpo esse monstrinho vai ter daqui para frente? Por que eu chamo de monstrinho? Porque se antes, como bem o Felipe colocou, nós tínhamos uma situação em que o regramento do credenciamento ele era bem espaçado, bem amplo, a gente não tinha regras definidas, foi uma construção jurisprudencial que interpretou o credenciamento como uma hipótese de inegibilidade de licitação. Todos nós aqui tínhamos uma ampla modo de atuação, um amplo modo de atuação, ou seja, a gente poderia inovar, credenciamento para tudo quanto é coisa, para oficina mecânica, para manutenção de prédio, para que desse na cabeça que a gente pudesse inventar, a gente podia colocar credenciamento, porque não havia regras, né? Nós estamos numa situação, num campo, em que a liberdade do administrador estava solta. E eu acredito que, por esse motivo, o legislador, na 14133, uma lei que eu gosto de dizer que ela não começou em 2020, é uma lei que foi construída desde daqueles movimentos lá em 2013. Se a gente parar para pensar, depois daqueles movimentos de junho de 2013, que levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas, em mais de 120 cidades brasileiras, que culminou naquele ato lá em Brasília, de tomada do Congresso, né? As pessoas realmente manifestaram sua indignação com relação à corrupção na administração pública. Então, de lá para cá, começou-se a desenhar a Lei 14.133. Então, não é nada novo que nós estamos estudando hoje. Já tem aí quase 10 anos de estrada. Claro que a gente não estudava com essa mesma dedicação, porque ninguém botava fé que um dia a Lei 8666 ia ser revogada de modo como ela foi, como ela está sendo, melhor dizendo, né? Nós tínhamos projetos de alteração da Lei de Licitações desde a sua publicação.
Projetos que ficaram nas gavetas do Congresso por anos e anos, sem que ninguém desse muita atenção. Essa é bem verdade. E depois, em 2013, começou um novo movimento que buscou melhorar o processo de contratação pública. Se vai ser para melhor ou não, a gente vai ver daqui a um tempo, né? Essa nova lei. Mas eu acredito que vai ser para melhor. O Felipe já acrescentou, já adiantou, na realidade, que o credenciamento não é uma hipótese de licitação. Eu concordo plenamente. Opa, tem mais uma grande personalidade aqui do Tribunal de Contas, nosso colega. Gente, então o credenciamento, ele não é uma hipótese de licitação. Certo? E o que eu digo que é um monstrinho? Porque estão usando como uma hipótese de licitação. Já está começando a surgir editais em que se busca obter a melhor proposta de um único contratado. Através do quê? Do credenciamento. Credenciamento não foi desenhado na 14133 para essa finalidade. Por isso que ele é um chamamento público, não é uma licitação, não é uma modalidade de licitação. Se assim o fosse, o legislador teria colocado dentre as hipóteses de modalidade, como pregão, como a concorrência, um diálogo competitivo, e assim vai. O credenciamento, ele visa basicamente o quê? A administração estabelece no seu regulamento, volta ao regulamento, o que ele quer que seja prestado pelo fornecedor. Qual é a qualidade do serviço que ele vai prestar? Que tipo de serviço ele vai contratar? Então, eu quero aqui hoje contratar serviços de exames laboratoriais, por exemplo, para o município. E eu quero contratar todos os senhores e as senhoras que estão aqui presentes. Não me importa quem irá prestar o serviço, eu quero contratar todos. Eu vou credenciá-los. Essa é a ideia. Eu não vou perguntar para os senhoras e senhores quem me oferece a melhor proposta, quem me oferece o menor preço, quem tem a melhor técnica para executar aquele serviço. Eu não vou discutir esse tipo de situação no credenciamento. Eu quero contratar todos os senhores que demonstram, no processo de credenciamento, que atendem àqueles requisitos. Essa é a ideia. Esse é o ponto que a gente sempre, quando pensar num credenciamento, temos que ter em mente. É muito comum, na tomada de decisão, a gente primeiro decidir e depois buscar justificativas. Não sei se vocês também são assim. Decidimos de modo irracional na maior parte das vezes. Primeiro a gente toma a decisão, depois eu busco a fundamentação. A nova lei de licitações, ela trouxe uma ideia completamente diferente. Primeiro, a gente quer que vocês pensem, que raciocinem, que busquem as alternativas. O ETP é o modelo clássico, e o Cássio vai trazer depois para vocês. Eles querem que vocês primeiro pensem antes de decidir, e não decidam e depois justifiquem. O credenciamento é isso, eu vou primeiro dispor, pensar como que eu quero a execução do serviço, qual a qualidade que eu quero, quais são os requisitos que todo mundo deverá apresentar, e depois, sim, gente, quem tem interesse, por favor, apresente a documentação, credencie aqui no órgão, e nós vamos contratar. Todos, ao mesmo tempo, nem sempre. O credenciamento é pensado para que seja feito dessa forma, mas vai haver situações em que isso é impossível, correto? Não tem como contratar todos as 300 pessoas aqui no mesmo momento. Então, esse mesmo regulamento deverá estabelecer os critérios objetivos, claro, sempre tem que ser afastada a subjetividade na hora de escolher, não posso dar preferência a quem, né, a qualquer um dos senhores, para mim, isso é indiferente, como administração pública, importa é o serviço prestado, importa é o cidadão ser atendido. Então, esse regulamento deve dispor sobre esses critérios. Há situações em que quem irá escolher não é a administração. Vocês sabem disso.
Quando eu faço um exame laboratorial, por exemplo, que eu falei, eu não tenho que indicar para o cidadão qual é um laboratório que ele tem que fazer o exame. Se eu tiver mais de um credenciado, se eu tiver 2, 3, 10, ele escolhe. É o mais perto da casa dele? Ótimo. É o mais perto do trabalho dele? Ótimo. Ele escolhe. Por quê? Porque todos os serviços serão prestados de igual forma, com a mesma qualidade, não nos importa qual. Então, o credenciamento, ele tem essa ideia. Sobre a formalização, né? Por isso que a gente está falando de inegibilidade aqui. Credenciamento é uma coisa, a contratação do credenciado é outra. São dois momentos distintos aqui do processo de contratação. Não é só pelo fato de estar credenciado que não vai precisar depois ser feita uma formalização dessa contratação, de que forma que vai ser feito. Então, a contratação depois tem como fundamento uma hipótese de inegibilidade. E essa afirmação pode parecer até sem importância. Mas sempre que a gente fala em inegibilidade, a gente está falando em viabilidade de competição, correto? É isso. Se há possibilidade de ser contratado mediante um procedimento licitatório em que os licitantes, os interessados, vão brigar pela melhor proposta, um vai denunciar o outro, um vai impugnar o outro, aquela briga que a gente vê em toda a licitação, é mandado de segurança, é ação civil pública, é o que for, é representação do Tribunal de Contas, é uma briga para afastar o concorrente. Se esse é o objeto, não é credenciamento que a gente deve estar falando. Se começar por aí, a gente já tem que acender uma luzinha vermelha. Digo, opa, não é credenciamento. Porque no credenciamento, em tese, aquele imaginado na lei, não tem que ter essa briga. Porque todos irão ser contratados de igual forma. É claro que vai ter sempre aquele que vai querer, não, eu não quero tirar o meu concorrente, porque por N motivos. A gente sabe que isso pode acontecer, mas não é o foco do credenciamento, sabe? A lei trouxe 3 situações expressas de credenciamento, que eu já mencionei. Aquela em que eu quero, como administração, contratar todos os senhores e as senhoras, hoje aqui presente, não me importa quem. A segunda hipótese é aquela em que o próprio cidadão vai escolher qual dos senhores irá prestar o serviço. E a terceira hipótese, que é uma novidade, que é o reconhecimento de que todo processo licitatório há exceções, que é a tal da contratação de passagem aérea, por exemplo. Hoje de manhã é um preço, à noite será outro. Se o prefeito, o servidor tem que viajar amanhã de manhã, é um valor. Se ele vai viajar na segunda-feira, é outro. Como é que você vai fazer uma licitação com um objeto desse tão, como a lei diz, né, fluido? Então, para essas situações, o legislador trouxe essa hipótese, credenciar. Você credencia a empresa fornecedora do serviço, prestadora do serviço, melhor dizendo. E, no momento que você desejar a contratação, você faz a cotação de preços com aqueles credenciados, e aí aquele que oferecer a melhor proposta, não estou falando aqui o menor preço, mas a melhor proposta, poderá ser selecionado. Por que eu digo que não é menor preço? Porque haverá situações em que o menor preço não é o mais ideal. Vamos imaginar uma passagem aérea para Brasília, o prefeito tem que ir a Brasília, mas o menor preço ele tem que ir a Porto Alegre, faz uma escala de 3 horas lá, pega um outro voo, vai para Curitiba, desce em Curitiba, fica mais umas 2 horas lá esperando para depois ele ir para o destino. Não é mais vantajosa. Pode ser menor preço, por questões de organização da companhia aérea, mas não é a melhor proposta para a administração. Quanto custa uma hora de um prefeito fora da sua cidade? Qual o prejuízo que causa um servidor que tem que ficar 8 horas fazendo uma conexão num local que não é interessante para a administração? Então, esse tipo de situação a gente tem que começar a analisar
quando vai fazer a contratação da melhor proposta. Sabe? Não é menor preço. Só que, claro, você tem que fundamentar, né? O grande problema dessas questões, quando a gente analisa a menor proposta, e a gente fala, parece que estou falando uma coisa banal. Eu sempre lembro, Eli Lopes Meirelles já escrevia sobre essa situação no livro da década de 70. Quando a gente começa a ler a 1433, o doutrinador diz que agora não é o menor preço, é a melhor proposta para a administração e tal. Gente, isso já é da década de 70. Não tem nada de novo. O que tem de novo é o seguinte: a gente vai conseguir colocar isso em prática ou não? Ou vamos reproduzir tudo aquilo que a gente sempre fez, que é sempre a busca do menor preço, independente se é a melhor proposta ou não. Esse é o grande desafio que nós temos, não só no credenciamento, como no processo licitatório como um todo. Aqui eu deixei algumas perguntas, que é sempre para a gente poder, é o que eu gosto de utilizar para poder dar uma resposta. Às vezes a resposta vem, Sandro, posso fazer credenciamento para oficina mecânica? São temas muito polêmicos hoje em dia. Oficina mecânica, manutenção predial. E assim vai. Nós temos, né, pavimentação. Gente, a liberdade, a imaginação hoje da administração pública é muito grande, se a gente for parar para analisar credenciamento. Tem credenciamento para qualquer tipo de situação. A grande pergunta é, cabe? Por que eu digo isso? Eu faço essa pergunta. Porque nas duas primeiras hipóteses que eu mencionei, aquela em que a administração contrata todos, ou que o cidadão escolhe, a administração é que fixa o valor que vai ser pago. É a administração. O que eu tenho visto, e eu vou dar um exemplo, credenciamento para manutenção de veículos da frota. Ok. Em tese, é legal. Em tese, você pega, é cômodo para a administração eu ter lá 3, 4 empresas, né, oficinas mecânicas na região, que vão estar habilitadas a prestar o serviço, quebrou o carro, encosta, faz o orçamento, arruma, tocamos a nossa vida. Por quê? Porque nada disso é o principal da administração pública. O que me importa é, como bem o conselheiro colocou, o que me importa é a prestação do serviço para a sociedade. Né? É ter o médico no posto, é ter o medicamento, é ter o professor dentro de uma sala de aula capacitado. Isso é o que importa. O restante é tudo acessório. Tudo que a gente está fazendo aqui, ó, é acessório. A gente sempre tem que ter essa ideia em mente. Licitação não é o principal. E a gente, às vezes, leva em consideração que a licitação é o principal ponto. Como se aquilo fosse... Aquilo é meio, gente. Aquilo é meio. Então, no credenciamento, eu tenho que ter essa ideia de que eu vou atender o máximo de pessoas possível. Mas na questão específica da oficina mecânica, eu sempre me pergunto, como é que um administrador vai estabelecer o valor da hora de serviço? Como é que ele vai saber, que ele vai dizer o valor de um serviço de lataria, de pintura, de chapeação, sei lá, né? Eu não sou especialista em mecânica, então eu não conheço. Só levo lá no mecânico de confiança, ele repara, eu pago e vou embora. Nem pergunto se trocou a peça. Confio que ele tenha trocado. Então, se a gente conseguir meios em que a administração possa fixar esses valores, aí eu começo a imaginar que o credenciamento pode ser uma hipótese para esse tipo de objeto. Até então, eu não consegui ainda, ninguém me disse como que a administração vai estipular o valor. Claro que vai ter gente que vai dizer o seguinte, eu posso fazer uma pesquisa de preço, pego 3 orçamentos nas oficinas, vejo quanto é que é cada hora lá, faço uma média, estipulo no meio de tal, ó, o valor vai ser tal. É o que tem sido feito. Agora, isso é o correto? Se o mercado aceitar, é uma grande chance de vingar esse credenciamento. Agora, o mercado pode dizer, não, você não pode me dizer quanto é que eu vou cobrar. Isso aqui é passível de quê? De competição. Esse objeto nós vamos disputar no preço. Não me vem com tabela
Cilia, tabela não sei do que, tem uma tabela para tudo quanto é tipo de coisa. Isso não é o preço de mercado. Aquilo é um preço referencial, e um preço referencial que está realmente, às vezes, muito acima do preço praticado. Basta ver os descontos que os licitantes dão nessas tabelas. Quem licita esse objeto sabe melhor do que eu. O cara vem com 15%, 20%, 30% de desconto sobre uma tabela. Se aquele fosse o preço de mercado, jamais o fornecedor teria condições de dar esse valor, esse desconto. Só aqui já demonstra para mim que o credenciamento nesse tipo de objeto não é o adequado. Tá? Temos que pensar. Então, se é possível a competição, eu acho que o mais prudente, o mais adequado, senhoras e senhores, é licitar. Ok? A prudência manda que façam licitação. Disputa de preço. Se o objeto pode ser executado por todos aqueles, a mesma situação. Às vezes você faz um credenciamento, mas você quer contratar um. Gente, se eu quero contratar um, às vezes é credenciamento de técnica e preço. Você quer que ele demonstre que ele tem toda uma técnica, uma especialização na execução de um objeto e quer que ele ofereça o menor preço. E fica uma coisa, sabe, uma coisa, que eu chamo de monstro. Aquilo é um monstro. Você não sabe o que é exatamente. Volta à questão da definição do preço. Se a administração consegue definir o preço, então você está certo que é um credenciamento, né? Agora, quando a administração tem que fazer 3 orçamentos, primeiro que a ideia de 3 orçamentos, o Cássio vai falar depois, gente, abandonem essa ideia. Tá? Limitar uma licitação hoje em dia, ou um credenciamento a 3 orçamentos, abandonem isso. O que a lei exige é uma cesta de preços. Vocês têm que buscar fazer uma pesquisa bem mais ampla do que a gente estava acostumado. Eu lembro que quando eu entrei na administração pública em 95, minha aparência talvez não mostre isso, dizem, né? Os amigos dizem. A gente fazia pesquisa de preço por telefone. Quanto é que está aí o produto na tua loja? Ah, está tanto. Anotava. E essa era a pesquisa de preço, gente. 95. Lei de licitações já tinha 2, 3 anos já de casa, de rua, né? Melhor dizendo. Mas mudou. Não é mais assim que se faz a licitação. Naquela época nem computador eu tinha para trabalhar. Então, o mundo evoluiu e as licitações também. Sem contar todo o impacto que nós teremos aqui para frente com inteligência artificial, inovações tecnológicas que cada dia está chegando. Então, a licitação que nós estamos estudando hoje, daqui a 10 anos, eu tenho quase certeza que não vai valer mais nada. Eu acho que a Lei 14.133 não dura 30, como durou a 8666. Por quê? Nós estamos evoluindo muito, em termos tecnológicos. Um dos últimos pontos, eu vou passar a palavra para o Cássio, que eu já estou começando a invadir a área dele. O credenciamento da Lei 14.133 exige que o edital seja publicado e permanentemente aberto para novos credenciados. É comum ver editais em que estabeleceram prazos. Você tem 30 dias, tem 15 dias para fazer o credenciamento. Esse é um credenciamento feito ainda com base naquele campo que eu mencionei, aquele campo da 8666, em que não havia regras. Né? O credenciamento da 14.133 exige que o edital fique permanentemente aberto, o edital tem que estar publicado lá no site da prefeitura, tem que ter divulgação no PNCP, transparência total. A qualquer momento, qualquer um dos senhores aqui pode bater na porta de qualquer prefeitura que esteja realizando o credenciamento, ou de um consórcio público, ou, enfim, qualquer órgão que esteja interessado e pedir o credenciamento. Tá? Então, isso é interessante. E, a qualquer momento, ele pode pedir também o descredenciamento, né, que é o que se chama de denúncia. Não tenho mais interesse em participar, o preço que a administração fixou não me interessa mais, estou indo embora. Tchau. Tudo certo. Não há uma obrigatoriedade dele permanecer durante um ano, durante
período contratual que vocês estabeleceram. Primeiro, porque o credenciamento não é contrato. Lembra a ata de registro de preço? Sempre ficou aquela discussão, ata não é contrato, então não pode prorrogar, não pode isso aqui, não pode alterar, um monte de coisa. Aqui é a mesma coisa, credenciamento não é contrato. Então, o credenciado, ele não está obrigado a permanecer com vocês durante todo o tempo que vocês têm interesse no credenciamento, ok? Aproveitando o aniversariante, eu tinha imaginado trazer, eu trouxe, na realidade, 3 exemplares, como eu mencionei no livro que eu tinha escrito, para dar como presente aos aniversariantes, porque deixar sua casa no dia do seu aniversário para vir estudar sobre licitação não é fácil. Então, um exemplar está reservado para o Felipe, caso ele abra a mão, a gente pode tentar distribuir, se alguém tem mais algum aniversariante hoje aqui, ou que fez ontem, ou que fará amanhã. Ó, nós temos 1, 2, olha, Eloia, 2 e 3. Então, aqui nós temos os 3 ganhadores dessa minha lembrança, apenas é uma lembrança que eu trago para vocês. E desejo boa sorte para vocês nessa caminhada, nessa travessia para a nova lei de licitações. Eu deixo aqui o nosso e-mail, dlc.duvidas, lá do Tribunal de Contas, onde a gente tem respondido vários questionamentos que são apresentados para a gente, né, a área técnica que responde. Eu deixei também o meu Instagram, que é o Licitação Brasileira, para quem me acompanha ou quer me acompanhar nesse período. Lá a gente coloca temas sobre a nova lei de licitações e os regulamentos que foram editados nesses primeiros 2 anos. Está lá à disposição dos senhoras e senhores. No mais, eu agradeço, sinceramente, a paciência e a atenção de todos vocês. Eu gostaria de chamar aqui ao palco Cássio Severo Rodrigues, auditor fiscal do Tribunal de Contas, que irá falar sobre a fase preparatória de licitação para vocês. Um grande abraço e fique com Deus.